Pessoal da torcida tricolor, estamos... O Gabriel voltou, tá? Não sei se vocês tinham notado, não é vivo estar do meu lado. Estamos começando mais um tradicional Contextualizando para falar da reapresentação, depois das férias alongadas do São Paulo, para falar da nota oficial do Jean. Tinha mais alguma coisa aí? Não tinha mais alguma coisa. Né? E do Arboleda, que não aconteceu nada. Quem poderia imaginar? Quem diria que não aconteceria nada? E que o Menon colocou, a gente está gravando na quinta-feira também, que o Everton Felipe não deve ser liberado, segundo informações que ele tem, para o esporte. Mais uma das grandes burradas, para não falar outra palavra, do São Paulo. Antes de começar a falar de tudo isso, vamos lembrar que esse vídeo, como muitos outros do canal, e sempre com entusiasmo do Perecini depois dessa introdução triste e deprimente, é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que... OneFootball. O melhor aplicativo para acompanhar tudo o que acontece no São Paulo, que disputará uma Libertadores da América, e a gente tem alguma esperança que acerte o planejamento para que consiga fazer este primeiro jogo da Libertadores com o time mais inteiro possível, considerando que o primeiro jogo é em março. Então, para ter esse aplicativo, basta clicar no link que está na descrição aqui do vídeo. Ele é gratuito para iOS e para Android. E o São Paulo deu 2 dias a mais de folga pra galera, muita gente que já estava trabalhando pensando por que eu não trabalho no São Paulo. Mas assim, o São Paulo não deu folga para a galera que trabalha, tá, gente? Foi só para os jogadores. Porque... prêmio. Mas a gente continuou com alguma esperança que acerte o planejamento, né? E a primeira decisão de 2020 foi não acertar o planejamento, né? Isso é uma coisa que mais incomoda aí, e foi o que chamou a atenção de muita gente. Você fez esse levantamento, eu falei isso na live, que são 12,5%, né, a quantidade de dias, porque nós vamos ter uma pré-temporada curta, olha só. 16 dias. São 16 dias, então a gente perdeu 12,5% aí, para quem manja de porcentagem, para quem não manja também é 12,5%, o número é absoluto. O grande problema é, ainda que não fosse fazer diferença, ainda que não fosse, porque faz. Todo treinador quer ter mais tempo para treinar, quer ter faz muita diferença, mas ainda que não fizesse, a mensagem que você passa para a torcida é péssima, é muito ruim. Porque os rivais estão voltando antes do tempo, os rivais, muitos deles, estão mais organizados que o São Paulo, ou estão num estágio à frente na questão. O Corinthians não, o Corinthians ainda está numa reformulação muito grande. Mas também chegou antes. Ainda também assim, veio antes. A gente também não sabe o time que nós vamos contar para a temporada. Não sabe quem vai sair, quem vai ser vendido. Não sabe. São Paulo não sabe. A gente sabe quem já saiu. O Hudson saiu, foi para o Fluminense. São Paulo vai ficar... O Bruno Grossi levantou, mas ele é mais ou menos uma estimativa de que São Paulo deva arcar com 30% apenas dos salários do Hudson, que é uma... Apenas eu falo porque assim, não era para arcar com nada, era para liberar e o Fluminense assumir a bronca sozinho. O São Paulo deve ainda conseguir algum jogador de base lá, e o Fluminense já protegeu os principais. Preferência de compra. Coisa... Esse negócio. Teve um que o São Paulo fez, que era aquele Luiz Fernando, né? Que era a preferência do Botafogo. Agora, tem essa coisa, o São Paulo, na verdade, só queria diminuir a folha. Diminuiu, tirou o Hudson, que era um jogador também bastante contestado pela torcida. Ficou agora na volância ali o Luan, o Lisieiro, o Jusilei, né? O Tietê. E a gente ainda alguns garotos vão subir após a copinha, caso do Nestor. O Diego subiu, ele pode atuar como volante, pode atuar como zagueiro. Então tem essa opção também. Deve ser um menino que deve se desenvolver bastante nesse ano. Que estava machucado e a galera já estava querendo comparar... Esse é o Nestor. O Nestor. Sim. Ele estava querendo comparar já o Liseiro, a gente até falou aqui. Ninguém mais pode se machucar. Machucar acontece. É que nem o caso do Rojas. O caso do Rojas não foi um problema de departamento médico. O caso do Rojas foi uma fatalidade, porque ele teve uma lesão, foi voltar e incorreu em outra lesão. E assim, pode-se falar de muito azar no caso do Rojas, especificamente. Então, o departamento médico é bom? Não, não é bom, mas a gente não pode pegar fatalidade e jogar no mesmo pacote. Não pode pegar uma contusão e chamar o cara de Liseiro, até porque o Liseiro, no fim do ano, já não tinha mais lesões. Mas, voltando aos tópicos principais, a questão da representação, além dos 12,5% de pré-temporada que o São Paulo decidiu abrir mão, porque sim, né? Porque aparentemente sim, sem mais nem menos, não tem um motivo razoável para isso acontecer, até porque os jogadores que jogaram em Maceió, tudo bem, se você quisesse dar 2 dias a mais para os jogadores jogarem em Maceió, porque eles têm que ter os 30 dias, não sei o que, os outros deveriam voltar no período estipulado, até porque, principalmente, o São Paulo
viajou para Maceió no dia 7, se eu não estou enganado, de dezembro, para o jogo no dia 8. Então, no dia 7, os outros jogadores que não viajaram para Maceió estavam todos liberados devidamente de férias. Então, eles poderiam tranquilamente se apresentar no dia 6. Sim. Mas o São Paulo, e aí é uma questão que a gente já tem batido há algum tempo. É uma questão da mensagem que você manda, da mensagem que você passa para o seu grupo de jogadores, é a questão da desconexão da realidade do São Paulo. Que, de novo, o principal exemplo disso é você tomar uma goleada, para mim 3-0 goleada, ainda que não seja você tomar um cacete do seu rival. É possível você colocar... Você tomar uma pancada do seu rival na quarta-feira, 3, 4 dias depois, você vai jogar um jogo contra um time virtualmente rebaixado, você vence também por 3-0, porque é um adversário que fez uma pontuação horrorosa no campeonato, terminou em penúltimo lugar, e você sai colocando fotinho e memezinho, e tá tudo bem, e risadinha, e já tudo voltou ao normal, como se o São Paulo tivesse tomado 3-0 por acidente, fosse o líder do campeonato, estivesse brigando por alguma coisa, quando na verdade não é assim. E aí o recado que você passa para o grupo de jogadores é muito ruim, para o grupo de jogadores, para a comissão técnica, para qualquer um que esteja envolvido lá dentro. Então você, agora novamente, você teve lá atrás o seu período de definir a sua volta das férias. Ainda que isso fosse definido lá atrás, que voltaria dia 8, por que você está dando esses 2 dias a mais num universo em que a pré-temporada é minúscula? Se você vira para mim e fala que não, os titulares vão começar a jogar no meio de fevereiro. No meio de fevereiro. Nós vamos ignorar completamente o Campeonato Paulista do seu início no dia 22 de janeiro até a metade de fevereiro. Era um pouco mais justificável. Um pouco mais justificável. Mas só que ainda volta a falar da mensagem. A mensagem, porque, assim, os jogadores muito ruim. Os jogadores fazem todo aquele discurso. Não, a gente tem que mostrar trabalho, a gente tem que trabalhar, a gente tem que levantar a cabeça. Que era um discurso muito condenado a alguns jogadores mais perseguidos no clube, mas que cai bem nesses jogadores que chegaram agora, que são jogadores vencedores e tal. Agora, o discurso é fácil e na prática vamos voltar dali a 2 dias. O Arboleda voltou um dia antes. O Arboleda, aquele que depois do episódio da camisa do Palmeiras, graças ao Jean, não se falou mais nisso. Já entra nisso. Mas Mas é só pela questão da representação. Enfim, para resumir tudo, basicamente a mensagem e o tempo de preparação que você desperdiça. Porque a gente sabe como o São Paulo trabalha o Campeonato Paulista. O jogo contra o Água Santa, se você ganha e você não dá espetáculo no primeiro dia do ano, como é que joga com o Água Santa e não ganha de 250-0? Não vai jogar com o Água Santa e vai ganhar de 250-0. E vai pegar o Palmeiras em seguida. E aí, jogo contra o Palmeiras, já sabe que se não ganha ou se não tem uma atuação digna ou correta ou qualquer coisa assim, já caiu tudo, já começa gritaria, histeria e tá tudo errado e não sei o que, e é uma pressão completamente desproporcional ao tempo de temporada. Mas faz 10 anos não significa que o time vai voltar no dia 6, agora 8 de janeiro, e no dia 26 de janeiro vai estar tudo bem porque há 10 anos não sei o que. Não é assim que funciona, infelizmente. Sim. Então, ainda que a escolha do Diniz seja muito questionável e... Não, com tudo, mas assim, não é pelos 20 dias. Aí você pode contestar a escolha do Diniz, você pode contestar uma série de outras coisas. Sim. Com 20 dias, podia ser qualquer treinador do mundo que não resolveria a questão durante a temporada. E ainda que o São Paulo venha a fazer um bom jogo, ou venha a vencer o rival, não significa que está tudo bem e qualquer coisa assim, e vai ter empolgação absurda, e vai jogar as expectativas lá em cima e tudo mais. Ainda que isso vá acontecer. Se acontecer um quadro desse, ainda que vai acontecer. A gente tenta explicar aqui para a torcida entender o que acontece com base em análises. Porque não adianta a gente estar linkando coisas que não tem... E que o próprio São Paulo tem que estar ciente disso. Sim. O próprio São Paulo tem que saber, infelizmente, tem que lidar com isso, porque não tem outro jeito. Só tem que saber que no dia tal, você foi com o time titular, se você estivesse avisando desde o ano passado, é o seguinte, até o meio de fevereiro, nós vamos nos preparar, a gente tem uma Libertadores aí, o nosso grupo é difícil, são 2 jogos na altitude, um deles a quase 4.000 metros de altitude, isso é muito, muito complicado. Então, o River parece que já tinha ido treinar, né? Não, isso parece que não teve muito disso, não. Mas 4.000 metros de altitude é um negócio quase desumano. Então,
pô, nós vamos focar aqui, se preparar, porque esses são jogos realmente importantes que nós vamos ter no ano. Com molecada, né? Nós vamos pegar altitude com molecada. Disso, porque a altitude ela é muito. Ela varia de pessoa a pessoa. Pode ser um garoto que se dê bem, um veterano que se dê mal, um cara com 27 anos. Não tem, mas quando você fala garoto, você fala de experiência, né? Você vai falar com alguns jogadores que o cara sabe, por exemplo, se poupar um jogador, um moleque tem. Por exemplo, o Daniel Alves, o cara sabe se poupar no jogo e ainda ser útil. Então, num jogo de altitude, o cara sabe a hora que ele tem que correr, a hora que não tem. O moleque demora alguns anos para aprender isso. Então, o São Paulo não tá fazendo nada nesse sentido. Provavelmente vai encarar o Campeonato Paulista quase que do mesmo jeito que encara sempre, indo para jogos quase que inúteis, com uma força máxima, enfim. E a torcida esperando que aconteça algum título. Na live até perguntaram qual que é a ordem, né, de títulos. Que seriam, em teoria, mais fáceis para o São Paulo. E assim, difícil todos, mas mais fácil é o Paulista. Assim como o que menos daria tranquilidade. Porque não daria tranquilidade nenhuma. A gente vai, provavelmente, contextualizando semana que vem, a gente vai falar do Campeonato Paulista. Aí o segundo seria a Copa do Brasil. Sim, por causa a Sul-Americana, no caso de eliminação, né, da Libertadores. Na verdade, ou Sul-Americana ou Libertadores, eu considero menos complicado do que o Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro está em último da lista. O Campeonato Brasileiro são 38 rodadas, é uma regularidade absurda. É improvável. O mata-mata você ainda está lá, você cresce. Com um time que o Flamengo está montando, né, se confirmar a contratação do atacante, que é irreal, é fora. E o Flamengo está mostrando o futebol brasileiro. Não, o Flamengo está mostrando o futebol fora do futebol brasileiro. E aí, voltamos. São Paulo teve esses problemas essa questão da representação. Aí nós tivemos um jogador que voltou um dia antes para tentar diminuir. Que não fez nada. Não fez nada demais. Ele foi lá e postou uma selfie. Não fez nada demais. Poderia ter voltado até no dia 6 para tentar. Jogadores que, por exemplo, nesse período aí, foram Pablo, Hernanes e Pato. Vamos lá. Porque assim, pelo menos os caras entenderam que a temporada foi muito ruim e eles foram, pelo menos, fazer alguma coisa para mudar isso. Insisto. Que não fizeram mais que obrigação. Não. Insisto que a gente fica com muita avaliaçãozinha de rede social. Sim. Isso me incomoda muito. Aí eu vou pegar um jogador aleatório, não sei. Sei lá, o Juanfran, ou o Reinaldo, ou o Bruno Alves, eu não sei, qualquer um, escolha a sua preferência. Ninguém postou, um cara que não tenha postado nada na rede social. Sim. Ele pode ter sido o cara que mais tenha se dedicado, o cara que nem comia direito, mantinha uma dieta, o cara fez exercício todos os dias das férias, só que o cara não postou selfie, o cara não postou videozinho, o cara não postou... Assim como pode ter um cara que ele correu 15 minutos na esteira... e tirou uma selfie. E tirou foto, olha só... Mas ainda assim, porque a gente sabe que no caso do Hernanes, o Hernanes não é esse perfil de cara. Mas não é um cara que estava preocupado e é um cara que passa uma mensagem diferente para a torcida, que é o que a gente estava falando da representação. Sim. Então, assim, a gente não sabe se o que os caras fizeram, se fizeram o tanto quanto se mostra, mas pelo menos os caras mostram um pouco de comprometimento e são 3 jogadores que vai na contramão da equipe. A equipe, quando o São Paulo falou, vocês têm 12 dias a mais, o que a equipe deveria ter falado... E podia até ser uma coisa combinada? Não. A gente vai vir no dia 6 para mostrar como demais. Sim, mas E aí eu até queria entrar também, aproveitar, a gente ia acabar esquecendo, da questão do Daniel Alves. Podia estar treinando, mas tá batucando no jatinho, não sei o que. Bicho, a diretoria do clube deu 2 dias pros caras. Já tá errado. Aí você vai exigir do cara que ele vai pegar esses 2 dias de novo. Rede social. Eu não sei se entre um jatinho e o outro, o que ele tá fazendo. Não sei se ele tá se alimentando direito, em termos de dieta, né? Pra não voltar acima do peso, qualquer coisa. Eu não sei o que o cara tá fazendo. Aí eu vou pegar um recorte do cara, que ele tira lá um videozinho de 1 minuto, 30 segundos, pra falar que ele tá viajando e tirando sarro ali com os amigos ali numa conversa, num batuque, numa festa, qualquer coisa assim, e vou falar que o cara não tá nem aí, e vou falar que... Não faz sentido, cara. É um nível, eu não sei. E de novo, a galera já tá pegando no pé do Daniel Alves. Tem que cobrar por conta do salário e tal, mas assim, você entendeu? Daniel Alves... não jogou mal, não jogou o que se esperava, mas a gente tinha uma série de coisas acontecendo no São Paulo. Uma, ele veio de uma temporada, né, num outro ritmo, e daí ele pegou um treinador que ele indicou, mas um treinador que começou um trabalho completamente novo e tem um time completamente desorganizado. Indicou porque foi perguntado, e o segundo ponto é... São Paulo que baixou a cabeça. O Daniel tem 36 anos, ele teve alguma carreira antes de chegar no São Paulo. Alguém achava que ele era diferente?
Quando ele estava no Barcelona, quando ele estava em seleção brasileira, era diferente, a postura dele, as entrevistas dele, a rede social dele era diferente, era a mesma coisa. Em algum momento ele foi um jogador descompromissado, qualquer coisa. Se ele vier a ser no São Paulo, seremos os primeiros a virar e falar, realmente, tá com sacanagem, tá dando pra ver, tá um negócio, tá mostrando falta de comprometimento, essa atitude não são correspondentes, mas daí pra pegar um post de 30 segundos do vídeo do cara e falar que, é isso, o outro é aquilo, aí não dá, aí a galera tá... Tem coisas muito erradas na percepção e no julgamento, e a gente está pegando para Cristo o jogador, como se... Porque o Daniel Alves chegou como um salvador da pátria, mesmo ele dizendo que não era, e isso a gente tem muito... Toda vez a gente deposita... Ele chegou ganhando como salvador da pátria. Olha, o Cuca era o salvador da pátria, o Daniel Alves era o salvador da pátria. Não tem um salvador da pátria. Nós tivemos um, que foi o Hernanes em 2017. Sim. E o Hernanes, infelizmente... não tem o mesmo prestígio para muitos torcedores que tem alguns outros jogadores que pouco fizeram na história de São Paulo. E a galera tem muito mais paciência. De qualquer forma, foi um bom exemplo desses três aí, de dar uma satisfação para a torcida de, estamos fazendo. Nós vamos ver dentro de campo, o Hernanes fez um golaço no primeiro treino, né? Que não quer dizer nada, treino é treino, jogo é jogo. Everton Felipe fazia, primeiro treino do ano acontece. Pra você ter uma ideia, daqui a, 5 dias... O vídeo vai ao ar amanhã, a gente está gravando na quinta-feira. Então, para o vídeo de hoje, dia 10, para mais uns 2 dias, no ano passado a gente já estava se estressando porque está tendo o jogo da Florida Cup. A gente, assim, a torcida de maneira geral, porque perdeu para um time alemão, um bom time alemão do Eintracht Frankfurt, que estava no meio de temporada, na intertemporada, a gente já estava achando que estava tudo errado, que o Volpe era não sei o quê. Então, assim, para você ver como esse começo de temporada ele é bem subjetivo, assim, ele é bem de recuperação dos jogadores. E eu acho que a gente pode falar rapidamente do Jean e do o Jean, São Paulo rescindiu o contrato até dezembro de 2020, pelo menos teve isso, teve a nota, então até dezembro de 2020 São Paulo não... Você falou rescindiu, suspendeu. Suspendeu até dezembro de 2020 e aí pode em dezembro de 2020 aí sim rescindir o contrato, ele tem aí uma possibilidade de jogar em outro clube, procurar outro clube, São Paulo não vai se opor, mas tem algumas cláusulas ali, tem algumas limitações que não ficaram muito claras quais eram, mas o São Paulo... que devem ser mínimas, acho. Mínimo. O São Paulo quer mais se livrar do jogador, então até está suspenso até dezembro de 2020 o salário, ele não paga o salário, São Paulo não paga salário, porque havia o risco de São Paulo fazer a rescisão por justa causa, o cara brigar na justiça, São Paulo tem que pagar o que ele tinha até o fim de contrato, e aí seria premiar o cara que cometeu, né, um ato ultra condenável, um cara que não tem que vestir a camisa do São Paulo, mas nem pelada. A gente vai falar do Arboleda, não é para ele fazer nem brincadeira, colocar a camisa do São Paulo, não é para vestir mais. Esse cara não... Sendo muito justo, a condição do São Paulo, no caso Jean, desde o seu princípio, né, até hoje, que praticamente quase que encerrou o caso, e aí se ele arrumar outro clube, ele sai de vez. No dia 1º de janeiro de 2021, creio eu que ele não tem mais vínculo nenhum com o São Paulo, nem suspenso, nem nada. Então, falta aí um detalhe, falta apenas o encerramento oficial dessa passagem aí do Jean pelo São Paulo. Então, toda a condução do São Paulo, nesse caso, ela foi muito correta. Então, elogiável até por torcedores de equipes da América do Sul, a galera assim, repercutiu muito bem. Fez bem para o São Paulo tomar a atitude correta. Além da tomar a decisão da maneira como foi tomada, o São Paulo procurando embasamento legal para tomar as atitudes, fazendo as coisas... Fazendo de cabeça fria, isso aí, então, tranquilizando, dizendo, não vai jogar, mas a gente vai fazer do jeito certo. Então tranquilizou, todo mundo fez. Então, assim, não deixou a coisa crescer. Todos os aspectos foram muito bem feitos, foram muito bem amarrados. Então não teve, vamos rescindir, vai ter que pagar o cara... Ou seja, você toma a decisão certa de maneira errada. Então não teve nada disso, foi tudo aparentemente, né, pelo menos até com as informações que a gente tem agora, muito bem feito, que é o oposto basicamente do que o São Paulo fez no caso do Arboleda. E aí entra uma questão para muitos muito mais subjetiva. Para mim é um caso muito, ele é muito simples, assim, o São Paulo Futebol Clube, a instituição São Paulo Futebol Clube, isso para mim, tá? Isso para mim como
torcedor do São Paulo. É subjetivo, aqui entra no campo da opinião, isso é opinião mesmo. Que é o que eu acho, de fato, o que eu acho que uma instituição, São Paulo Futebol Clube, deveria fazer. Ela deveria ter valores em relação à sua instituição. Ela deveria ter alguns pontos que eles não são negociáveis em nenhuma circunstância. Então, por exemplo, eu vejo muita gente falando do caso do Arboleda, não, mas como assim se ele foi o melhor zagueiro do ano? Não, mas como assim se o reserva é pior que ele? Não, mas a gente tem que ver que a situação financeira do clube não é boa, então a gente não pode correr o risco de desvalorizar um atleta afastando ele. Beleza, então assim, os valores do clube dependem do desempenho do eles jogador. São negociáveis. Então se a nossa situação financeira tivesse boa e o nosso reserva fosse bom, aí a gente podia tomar uma atitude diferente. Eu não acho que os valores da instituição sejam negociáveis. Isso sou eu. Porque não, eu não acho. Em relação a isso, sim, se você vai tomar uma atitude com um jogador de menor expressão, você tem que tomar com um de maior expressão também. É a mesma coisa do Jean. O Jean tem um precedente. Se Daniel Alves se acometer de um caso semelhante, a postura tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma. Ah, mas o cara é importante. Não interessa. O clube, ele é um exemplo, é uma instituição, tem uma grandeza não só futebolística, mas ela tem uma grandeza na sociedade. É um clube, tem visibilidade, é um exemplo de clube. Tem que tomar essa postura. O que o Arboleda fez é bastante grave. O Ale acha que não é caso, para ter alguma punição. Eu acho que mas não. Você vestir a camisa do clube, isso vai contra todo o respeito. E de um rival direto. Exato, ainda. Vestir a camisa de um rival. De um rival direto. Porque assim, por exemplo, se ele colocar lá uma camisa de uma equipe que ele já defendeu, numa cidade que ele tá, que ele foi visitar, alguma coisa assim, que não é um rival direto, você tem um contexto para aquilo. Agora, aparecer com a camisa do rival enquanto você defende o São Paulo. E ficar 24 horas sem nenhuma palavra a respeito. E aí vem, não, mas foi uma aposta. Pô, tomara que ele nunca aposte que vai entregar um jogo, que vai pegar a camisa do São Paulo e tacar fogo, porque isso é uma aposta. Tem coisas que assim, não... Como se justificasse. Então, e sabe o que é pior? A aposta é normalmente a desculpa que todo jogador... Não tô falando que é o caso do Meu primo pegou a rede social, tem várias dessas, tem né? várias então, coisas. Assim, pra mim, o que deveria ser feito? Manda embora? Não manda embora, porque também é premiar o jogador e isso não é pra você premiar o jogador. Todo jogador que quiser sair... Você bota a camisa e acabou. Pra mim, afastaria o São Paulo, afastaria o jogador. O Arboleda, pra mim, não deveria mais jogar. Acabou. Não, mas o reserva não interessa. Não deveria mais jogar. É até uma mensagem, de novo aqui, a mensagem institucional que o São Paulo passa, já serviria também como base para o São Paulo colocar em contratos algumas coisas, porque tem a ver com o valor da instituição, tem a ver com você estar aqui com a gente. Então, para jogar no São Paulo, você não pode colocar a camisa de outro clube, porque é desrespeitoso, não tem a ver com os nossos valores, não tem a ver com a nossa identidade, não tem a ver com a nossa história, e isso tem que ser preservado, porque no fim das contas é o que forma o São Paulo Futebol Clube. Sim. Então, deveria afastar o jogador e liberá-lo apenas sob uma oferta, uma proposta condizente. Aceitável. Porque também não é para chegar, pagar R$10 o cara, que também é a mesma coisa que você mandasse o cara embora. Sim. E aí voltaríamos ao precedente, qualquer um pega a camisa, põe lá e vai embora. Sim, então, você não vai recuperar, você não vai ganhar a multa do jogador, você não vai ganhar uma proposta fantástica pelo jogador, mas você vai ganhar uma proposta aceitável. E fica pagando salário enquanto isso? Fica pagando salário enquanto isso, o cara vai ficar afastado. Eu duvido que ele, querendo seleção, querendo jogar na Europa, que ele não vá também correr atrás de buscar uma nova proposta, de buscar qualquer coisa assim, e para o futuro, repito, São Paulo colocar isso em contratos, colocar isso, se fizer isso, você vai treinar... Cartilha que o Tele fez, né? Cartilha, você vai treinar afastado com multa de X%. O Arboleda deveria ser um precedente para isso. São Paulo deveria tratar isso. Não tratou, e isso é ruim. É ruim para a imagem do clube, porque o São Paulo falou, depois vemos, por causa da gravidade do caso do Jean, mas depois não se viu. Pelo contrário, quando o Arboleda chegou um dia antes, ainda teve uma foto, ou seja, o São Paulo ainda tentou melhorar a imagem junto à torcida, mas o que vai acontecer é o seguinte, se o São Paulo jogar contra o Palmeiras fizer um gol jogo com ele, mas eu digo contra o Palmeiras porque é bem contundente, nós vamos ter a seguinte realidade, nós vamos ter o jogo contra o Água Santa, que é o primeiro jogo do campeonato, segundo jogo no meio da semana, né? Na casa do primeiro jogo no meio de semana, e segundo no fim de semana. Na casa do rival, onde São Paulo, na casa do rival, depois da reforma, São Paulo não ganhou depois da reforma, não é, mas enfim, não ganhou. Aí o rival ganha com um gol
que aconteceu com ele em campo. Olha, não precisa, ele só precisa estar em campo. Vai ter cara que vai dizer, mas e aí, será? Vai ter. Veja, nós tivemos alguns jogadores que caíram em desgraça com a torcida, e a torcida de São Paulo nesse aspecto tem muita dificuldade de perdoar alguns jogadores. Alguns jogadores vão embora, mesmo o cara pode ir bem, pode ir mal, a galera não gosta. Funciona para treinadores, funciona até para preparador físico. Se o São Paulino acha que é ruim, então o Arboleda pode, não vou dizer que caiu, mas pode cair nesse mérito, porque joga na zaga, zagueiros falham, é normal zagueiros falharem, mesmo zagueiros de nível, mesmo ele tendo participado da melhor zaga do ano passado, junto do Bruno Alves, que é o zagueiro mais regular. A gente já falou aqui, dependendo do recorte, você transforma o melhor em pior, mas não só em números, em jogo, e considerando ainda a desorganização de São Paulo, a dupla de zaga foi muito boa, mas nós tivemos outras duplas de zaga igualmente boas. Teve uma com o Michael e o Rodrigo Caio, e os dois caíram em desgraça. Pouco tempo depois, fizeram a melhor zaga de que ano foi? 2016. Eram elogiados os dois, um virou God of Zaga, o outro era o técnico, e no ano seguinte um era uma desgraça, amarelão, e o outro era a zica perpétua. Então assim, pra cair em desgraça é muito fácil, e zaga é uma posição muito ingrata nesse sentido. Zaga e goleiro, né? Você pode fazer uma temporada boa, fica muito marcado o erro. O Arboleda cometeu um erro gravíssimo, São Paulo não tomou nenhuma atitude, e agora lembrando que, para finalizar, mas vai condenar o cara por causa de um erro? Existem erros e erros, né? Esse argumento completamente vago, eu não quero comparar o caso, tô falando que o argumento em si, a gente pode virar e falar, vai condenar o outro ali por causa de um erro. Um erro pode ser que o cara pode esquecer o relógio no horário de verão e chegar uma hora atrasado no treino. O erro pode ser você pegar a camisa do rival e colocar. E tirar uma foto sorrindo. Não importa, não é pra colocar a camisa de rival nenhum. Não importa que você com fotos assim. Não, mas eu digo assim, mas o que eu falo ainda potencializa. Porque a camisa era de outra agremiação, já é errado. A camisa era de um rival direto, mais errado ainda. A camisa foi vestida e teve uma foto em rede social, mais errado ainda. O cara demorou um tempão para justificar aquilo, mais errado ainda. E é um jogador que tenta seguir os passos de um ídolo, de abraçar, de passar em maturidade. Diz que quer seguir. Então, assim, dizer, postar, isso é muito fácil, gente. Que volta aquela coisa. É legal a mensagem que passou, e é elogiável a mensagem que passaram Pato, Pablo e Hernanes. A gente não sabe o quanto isso é na prática, e não sabe se outros jogadores não tiveram o mesmo exemplo e só não estavam nas redes sociais. Como o Anderson Martins falou naquele cara, velho, eu não tenho rede social aqui, sou eu. Que é um cara, sou eu mesmo. É ele mesmo, mas é um cara que é sempre sério, um cara que é sempre... E é um cara que pode, se colocar ele do lado do Bruno Alves, pode muito bem. E ainda que não pudesse, falando especificamente do caso Arboleda, a qualidade do reserva, a condição financeira do clube, nada disso entra em discussão. Alguns valores do clube deveriam ser inegociáveis. De qualquer forma, deixe sua opinião aí, o que vocês acharam da reapresentação de São Paulo, o que vocês acharam do caso Arboleda, o que vocês acharam do caso do Jean. A gente volta agora na live de terça, é isso? Possivelmente. Né? Na live de terça, 8 horas, a gente tá de volta aqui. E aí, até lá, vão acompanhando aí nas redes sociais, todo mundo tem. A gente deixa aqui ligado nas redes sociais, é mais fácil aqui nos comentários. Mas é isso, um abração para todo mundo e vamos São Paulo.